ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A nossa referência bibliográfica está aparecendo para você agora na tela. Histórias de Israel e a História de Israel, do professor, doutor, historiador Mário Liverani. Nós estaremos lendo o seu livro e eu fiz um pequeno estudo a partir da página 310. Nós vamos falar por que a Bíblia hebraica ela oscila tanto em definir-se em pró ou contra a monarquia. Porque existem tantos textos que irão divergir neste ponto sobre qual é a verdadeira vontade de Javé. O professor Mário Liverani irá nos apontar questões históricas importantes que estão perceptíveis na redação / edição do texto, que nos revelam o que está por trás desta questão. Então vamos à leitura do livro O Debate Pró e Anti-Monarquia. Embora o resultado final seja fortemente suprimido pela historiografia sacerdotal, o próprio debate pró e anti-monarquia, que ocorreu durante o exílio e durou algumas décadas, deixou, em vez disso, traços importantes, especialmente na reescrita do passado. Lembrando que quando falamos aqui da questão do exílio, estamos falando do exílio babilônico, exatamente, o período em que o povo judeu esteve no cativeiro. Não podemos excluir a possibilidade de que uma série de questões neste debate já tivessem uma longa história na era monárquica, uma história que pode estar ligada a repetidas demonstrações de independência tribal, resistentes à submissão ao palácio. Vale a pena recordar a citação recorrente desta frase pró-independência, frase esta que vai ocorrer no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20, verso 1, e também que irá ecoar no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 16. Não temos parte em Davi, nenhuma participação no filho de Jessé, todos para as suas tendas, ó Israel. Olha agora para a tua casa, ó Davi. Nós, quando nos debruçamos sobre a literatura especializada, eu gostaria de citar até o período Amarna, que vai nos demonstrar um quadro muito interessante. O quadro de que os líderes das cidades-estados, os reis, os governantes das cidades-estados de Canaã, eles viviam em embate, eles viviam em enfrentamento direto. A narrativa bíblica, em diversas ocasiões, tenta nos demonstrar que havia uma absoluta submissão ao rei, mas a verdade é que haviam muitas facções nas diversas cidades-estados distribuídas pelo território israelita ou antigo território cananeu, e estas facções também queriam o poder, queriam controle, queriam dominação. Então não bastava somente ter uma cidade central onde se ordenava as demais coisas, como uma cidade como Jerusalém ou Samaria. Você, se fosse o rei, também deveria ter controle e deveria ter aliados nas demais cidades-estados, aonde os seus líderes tinham status de rei governante. Mas não há dúvida de que o debate na história deuteronomista emerge numa situação em que apoiar ou denegrir a monarquia era uma parte inevitável da questão vital da opção monárquica pela redenção nacional. O debate, nos seus termos mais explícitos, é retroprojetado para a época em que Israel adotou pela primeira vez a realeza, nos dias de Abimeleque e Saul. Quando Abimeleque, vai dizer a narrativa, foi coroado em Siquém, recebemos a fábula de Jotão. Jotão foi o único dos filhos de Gideão a sobreviver ao massacre ordenado por Abimeleque. A fábula fala de árvores
árvores em busca de um rei. Primeiro, aproximaram-se da oliveira, que recusou porque estava muito ocupada produzindo azeite. Depois a figueira e depois a videira, recebendo sempre uma recusa, até que no desespero se voltaram para o arbusto inútil e espinhoso, que aceitou imediatamente a oferta com uma arrogância mal disfarçada. Na verdade, esta fábula não é especialmente adequada à situação, mas deve ter sido um conto popular bem conhecido, uma parábola contra o poder e os poderosos, emanada dos trabalhadores. Olha a profundidade da análise do professor Mário Liverani a entrar na interpretação alegórica destas questões. A polêmica tornou-se mais urgente no episódio em que Samuel, na narrativa bíblica, solicitado pelo povo a escolher um rei, que seria Saul, achou que deveria expor os defeitos da realeza. A oposição do profeta Samuel coincide com a de Yahweh, Yud-He-Vav-He, uma vez que o pedido popular por um rei indica uma falta de confiança no líder divino e, portanto, nos seus profetas e sacerdotes. Preste bastante atenção nisso. Demonstra desconfiança nos seus profetas e sacerdotes. Vamos ler o trecho do texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versos 11 a 17. Vamos ler rapidamente. Estes serão os caminhos do rei que reinará sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os designará para os seus carros e para serem seus cavaleiros e para correrem à frente dos seus carros. E ele nomeará para si comandantes de militares e comandantes de 50 e alguns para arar a sua terra e fazer a colheita e fazer os seus instrumentos de guerra e o equipamento dos seus carros. Ele levará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ele pegará o melhor de seus campos, vinhas, olivais e os dará aos seus cortesãos. Ele pegará o dízimo dos seus grãos e das suas vinhas e os dará aos seus oficiais e aos seus cortesãos. Ele tomará os seus escravos e as suas escravas e o melhor do seu gado e dos seus jumentos e os colocará em seu trabalho. Ele tomará o dízimo dos seus rebanhos e vocês serão seus escravos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versos 11 a 17. Mas o povo, embora avisado de que não seria mais autorizado a reclamar se tudo isso se concretizasse, respondeu implacável: não, mas estamos determinados a ter um rei sobre nós, para que também nós sejamos como as outras nações, e para que o nosso rei nos governe e saia diante de nós e trave as nossas batalhas. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versos 19 e 20. Esta passagem, aparentemente oferecendo argumentos tanto a favor como contra um retrato mostrando um rei ganancioso e outro um líder nacional, é claramente antimonarquia no seu conjunto. Considera a opção monárquica não apenas inconveniente, mas também trivial, desejável e compreensível para todas as outras nações, mas inútil para aqueles que podem confiar no contato direto com um governante divino. Na verdade, aqueles que são a favor da opção sacerdotal condenam o desejo da normalidade, o desejo de ser como todas as outras nações, como uma intenção clara de abandonar Yahweh e adaptar a idolatria. Olha a análise profunda do professor Mário Liverani. E ele vai trazer um texto da própria Bíblia Hebraica, livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 32 e 33. O que está em sua mente nunca acontecerá. O pensamento: sejamos como as nações, como as tribos dos países, e adoremos a madeira e a pedra. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Javé, certamente com a mão poderosa e um braço estendido e com furor derramado, eu serei rei sobre vós. Eu te tirarei dentre os povos e te congregarei dos países onde vocês estão espalhados, com forte mão e braço estendido e com ira derramada. Em seu plano para o futuro Israel, Ezequiel reserva ao príncipe Nazi, palavra que ele usa para evitar o uso da palavra rei, Melech, uma parte da terra e dos seus recursos para impedi-lo de oprimir o povo. Você vê isso claramente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 45, versículos 7 e 8, também no capítulo 48, versículo 21. O rei é, portanto, reduzido a um impedimento institucional, um legado do passado, impossível de remover e, portanto, um rei que deve ser neutralizado. A outra passagem que reflete a ideia deuteronomista da realeza vem do mesmo autor do debate entre Samuel e o povo. Única passagem da legislação deuteronomista que diz
respeito ao rei e seu papel. Depois de expressar na forma de recomendações negativas os mesmos problemas que Samuel havia expresso como previsões, ele não deve multiplicar os seus cavalos, ele não deve multiplicar as suas esposas, ele não deve multiplicar a sua prata e o seu ouro. Ele estabelece termos constitucionais para submeter o rei ao controle da lei, com efeito dos sacerdotes. Veja bem, Deuteronômio capítulo 17, versículos 18 e 19. Quando ele assumir o trono do seu reino, ele terá uma cópia desta lei escrita perante ele na presença dos sacerdotes levitas. Ele permanecerá como ele e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, observando diligentemente todas as palavras desta lei e destes estatutos. Da forma de realeza davídica eterna e incondicional, chega a ser uma monarquia condicionada pela observância da lei, supervisionada pelos sacerdotes. O rei sacerdote tem seus fundamentos arquetípicos em Melquisedeque, rei de Jerusalém nos dias de Abraão. E o Salmo 110, uma entronização em vez de uma composição messiânica, proclama um novo rei, um sacerdote para sempre no modelo de Melquisedeque. Além dos acontecimentos específicos da Judéia, devemos também ter em mente as tendências contemporâneas condicionadas pela presença restritiva do rei dos reis, persa, ok? Em Sidom, o rei Tabnit declarou-se sacerdote de Astarte e rei dos Sidônios, e seu sucessor, Esmurazar II, era filho do rei e da sacerdotisa de Astarte, que eram irmãos. Então veja bem como que o professor historiador Mário Liverani vai nos demonstrando como que a redação da Bíblia hebraica tem as camadas que vão se sobrepondo para que se chegue à intenção do escriba de ter um direcionamento mais específico ao longo do término destas redações, principalmente nos livros pós-exílicos, de uma nação em que há um rei sacerdote, mas no intuito de que o próprio sacerdote, na verdade, é que seja este rei. Nestas condições, o sacerdócio poderia ter aceitado uma nova forma de soberania, naturalmente reduzida a desempenhar um papel cerimonial. Esta é a imagem do rei que emerge da historiografia de crônicas, quando a cidade, templo e os sacerdotes, como líderes, estavam plenamente estabelecidos. O rei era um funcionário de culto, elogiado porque construiu e restaurou o templo, implementou reformas culturais e garantiu os recursos para a manutenção do culto, ou seja, apenas a figura de um rei sacerdote. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, está tudo certo, meu amigo ateu. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the